Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional com a nossa aula de introdução ao design gráfico. O que faz um design gráfico? O profissional da área de design gráfico cria projetos de comunicação visual como embalagens, logotipos, formata qualquer tipo de material visual como panfletos, cartões, outdoors, etc. Veja exemplos. Mas antes de partirmos para a prática, precisamos conhecer alguns termos muito importantes, os quais vocês deverão ficar familiarizados. Tipos de imagens. Existem dois tipos de imagens, os quais trabalhamos na área de design gráfico. São eles bitmap e vetor. Bitmap tecnicamente são imagens de varredura por sensores de uma câmera ou scanner que usam uma grade retangular de pixels. É atribuído a cada pixel um local nessa grade e um valor de cores. Ao editarmos uma imagem bitmap, modificamos seus pixels, e não as formas que a compõem. Vetor. São imagens formadas por linhas de contorno e preenchimento. Veja o desenho ao lado. É possível modificar os gráficos vetoriais que compõem a imagem sem que haja perda de qualidade. Veja a diferença entre essas duas imagens ampliadas. Apesar da diferença entre esses dois tipos, toda vez que editarmos uma foto, essa será uma imagem bitmap. Toda vez que editarmos formas geométricas, estas serão vetores. Esquemas de cores. Existem vários esquemas de cores empregados no design gráfico, mas os principais são CMYK e RGB. CMYK é o esquema de cores mais comum nas impressões gráficas. As cores CMYK são formadas a partir da mistura das cores ciano, magenta, amarelo e preto. RGB é o esquema de cores empregado na captura de imagens e exibição em uma tela de computador ou celular, por exemplo. As cores RGB são formadas a partir da mistura das luzes nas cores vermelha, verde e azul. O que acontece se escolhermos o esquema de cores errado para o nosso trabalho?
Neste exemplo, verificamos o prejuízo na qualidade de impressão. Neste outro exemplo, verificamos que a qualidade de imagem na tela ficou comprometida. Apesar da diferença entre RGB e CMYK, toda vez que trabalharmos com uma imagem bitmap, estaremos usando preferencialmente o esquema RGB. Toda vez que trabalharmos com vetores, estaremos usando preferencialmente o esquema CMYK. No nosso curso, nós usaremos dois programas muito conhecidos no mercado: Photoshop, que usaremos para correção de imagens bitmap, e efeitos visuais, também montagens diversas. CorelDRAW, usaremos para a criação e edição de vetores e diagramação das artes. Na próxima aula, iniciaremos a parte prática. Então, muito obrigado e até lá!